Oi, gente, tudo bem? Eu sou Helene Ciprim. Vamos continuar a profecia celestina. E a gente falou muito do drama de controle agora da mãe dele, né? E eu falei alguns dramas que a gente leva como papel nosso de cada dia. E vamos continuar a leitura. Estamos quase chegando, disse Sanches. A estrada atravessava entre dois picos. Ao passarmos pela imensa formação à nossa direita, avistei uma casinha adiante. Ficava contra outro majestoso pináculo de rocha. O caminhão dele não está lá, disse Sanches. Paramos o carro e fomos andando até a casa. Sanches abriu a porta e entrou, enquanto eu o esperava. Inspirei fundo várias vezes. O ar estava gelado e muito rarefeito. Acima o céu era cinza escuro e coberto de espessas nuvens. Parecia que ia chover. Sanches voltou à porta. Não tem ninguém. Ele deve estar nas ruínas. Como a gente chega lá? Ele pareceu de repente exausto. Ficam lá na frente, a cerca de 1 quilômetro, respondeu, estendendo-me as chaves do caminhão. Siga aquela estrada até depois da crista seguinte e as verá embaixo, adiante. Pegue o caminhão. Quero ficar aqui e meditar. Certo, vou até lá, eu disse, contornando parte para entrar no veículo. Segui por um pequeno vale e subi a elevação seguinte, prevendo o panorama. A visão não me decepcionou. Quando cheguei à crista, vi todo o esplendor das ruínas de Machu Picchu, um complexo templo de pedras maciças talhadas, pesando toneladas, empilhadas umas sobre as outras da montanha. Mesmo aquela baixa luz nublada, a beleza do lugar era esmagadora. Parei o caminhão e me encharquei de energia durante 10 ou 15 minutos. Vários grupos de pessoas andavam pelas ruínas. Vi um homem com um colarinho de padre sair dos restos de uma construção e dirigir-se para um veículo estacionado perto. Por causa da distância e pelo fato dele vestir uma jaqueta de couro, eu não tinha certeza se era padre Cao. Liguei o caminhão e cheguei mais perto. Logo que ouvi o som, ele olhou para cima e sorriu, aparentemente reconhecendo o veículo como sendo de Sanches. Quando me viu dentro, pareceu interessado e aproximou-se. Tinha o corpo pequeno e atarracado, cabelos castanhos escuros, feições gorduchas e olhos azuis intensos. Aparentava uns 30 anos. Estou com o padre Sanches, eu disse, saltando do veículo e me apresentando. Ele está lá na sua casa. Ele me ofereceu a mão. Eu sou o padre Cao. Dei uma olhada nas ruínas atrás dele. O talhe das pedras era mais impressionante visto de perto. É a primeira vez que vem aqui? Perguntou. Sim, respondi. Ouvi falar nesse lugar há anos, mas nunca esperei isso. É um dos centros de energia mais fortes do mundo, ele disse. Olhei-o com atenção. Era evidente que falava sobre energia no mesmo sentido usado no manuscrito. Balancei a cabeça concordando. Depois disse, estou num ponto em que tento conscientemente acumular energia e lidar com meu drama de controle. Senti-me meio pretensioso ao dizer isso, mas bastante confortável em ser honesto. Você não parece muito distante, ele disse. Fiquei perplexo. Como soube qual era meu drama? Perguntei. Desenvolvi um instinto para isso. Por isso é que estou aqui. Você ajuda as pessoas a verem a maneira de controle delas? Sim, e o verdadeiro eu delas. Seus olhos brilhavam de sinceridade. Era totalmente direto, sem nenhuma indicação de embaraço por revelar-se para um estranho. Permaneci em silêncio e ele perguntou, você entende as 5 visões? Li a maior parte delas, respondi, e conversei com várias pessoas. Logo que fiz essa afirmação, percebi que estava sendo muito vago. Acho que compreendi as 5 primeiras, acrescentei. Sobre o número 6 é que ainda tenho dúvidas. Ele balançou a cabeça e disse, a maioria das pessoas com quem conversei sequer ouviu falar do manuscrito. Chegam aqui e entram em transe com a energia. Só isso faz com que se repensem suas vidas. Como você encontra essas pessoas? Ele me olhou com uma expressão de conhecedor. Parece que são elas que me encontram. Você diz que as ajuda a descobrir o verdadeiro eu. Como? Ele respirou fundo e disse, só existe um modo. Cada um de nós tem de recuar à própria experiência familiar, ao tempo e lugar de infância, e reexaminar o que ocorreu. Assim que tomamos consciência do nosso drama de controle, podemos nos concentrar na verdade mais profunda de nossa família, no lado bom, por assim dizer, além do conflito por energia.
Assim que encontramos essa verdade, ela energiza nossas vidas, pois essa energia diz quem somos, o caminho em que estamos, o que estamos fazendo. Foi isso que Sanches me disse, eu disse. Gostaria de saber mais sobre como encontrar essa verdade. Ele puxou o fechecler de seu casaco, protegendo-se do frio do entardecer. Espero que possamos conversar sobre isso mais tarde, disse. Agora eu gostaria de ir cumprimentar o Padre Sanches. Olhei para as ruínas e ele acrescentou. Fique à vontade para apreciar o lugar. Eu o vejo lá em casa mais tarde. Na hora e meia seguinte, eu andei pelo sítio antigo. Parava em determinados pontos, sentindo-me mais flutuante que em outros. Pensava fascinado na civilização que construíra aqueles templos. Como haviam removido aquelas pedras para o alto e arrumado umas sobre as outras daquela forma? Parecia impossível. Quando meu intenso interesse pelas ruínas começou a passar, meus pensamentos se voltaram para minha situação pessoal. Embora minhas circunstâncias não tivessem mudado, sentia menos medo agora. A confiança de Sanches me tranquilizara. Eu fora estúpido em desconfiar dele e já gostava de Padre Carl. Ao escurecer, voltei ao caminhão e à casa do Padre Carl. Quando cheguei lá, vi 2 homens parados um ao lado do outro. Ao entrar, ouvi risos. Os 2 estavam ocupados na cozinha, preparando o jantar. Padre Carl me saudou e me levou até uma cadeira. Sentei-me preguiçosamente em frente a um grande fogo na lareira e olhei em volta. A sala era grande e revestida de largas tábuas. Vi outros 2 aposentos, quartos de dormir, aparentemente ligados por um corredor estreito. A casa era iluminada com lâmpadas de baixa voltagem e julguei detectar o ruído fraco de um gerador. Quando os preparativos terminaram, fui convidada a me sentar a uma mesa de madeira rústica. Sanches fez uma rápida oração e comemos. Os 2 homens, continuando a conversar, depois nos sentamos juntos perto do fogo. Padre Carl falou com Will. Disse Sanches. Quando? Perguntei imediatamente excitado. Will passou por aqui há vários dias, disse Padre Carl. Eu o conheci há 1 ano e ele apareceu para me trazer informações. Disse que acha que sabia quem estava por trás da ação governamental contra o manuscrito. Quem? Perguntei. Cardeal Sebastian, interveio Sanches. O que é que ele está fazendo? Perguntei. Aparentemente, disse Sanches, usando sua influência junto ao governo para aumentar a pressão militar contra o manuscrito. Sempre preferiu trabalhar em silêncio através do governo a forçar uma divisão dentro da igreja. Agora está intensificando seus esforços. Infelizmente, parece que está funcionando. O que quer dizer? Perguntei. Com exceção dos poucos padres do Conselho do Norte e poucas pessoas como Julia e Will, parece que ninguém tem mais cópias. E os cientistas em Vicente? Perguntei. Os 2 ficaram em silêncio por um instante. Então, Padre Carl disse. Will me contou que o governo o fechou. Todos os cientistas foram presos e seus dados de pesquisa confiscados. A comunidade científica vai aceitar isso? Perguntei. Que opção têm eles? Disse Sanches. Além disso, a pesquisa não era aceita pela maioria dos cientistas mesmo. O governo aparentemente está vendendo a ideia de que aquelas pessoas estavam descumprindo a lei. Não acredito que o governo possa sair impune disso. Pelo jeito já saiu, disse o Padre Carl. Dei alguns telefonemas para saber e ouvi a mesma história. Embora estejam agindo muito na surdina, o governo está intensificando a repressão. O que acham que vai acontecer? Perguntei aos 2. Padre Carl encolheu os ombros e Padre Sanches respondeu. Não sei. Talvez dependa do que o Will descubra. Por quê? Perguntei. Parece que ele está perto de descobrir a parte que falta do manuscrito, a 9ª visão. Talvez, quando descobrir, haja suficiente interesse para provocar uma intervenção de âmbito internacional aqui. Aonde ele disse que ia? Perguntei ao Padre Carl. Ele não sabia exatamente, mas disse que suas intuições o levavam mais para o norte, perto da Guatemala. As intuições o levavam? Vai compreender isso depois que esclarecer quem você é e ler a 7ª visão. Olhei para os 2, como pareciam incrivelmente serenos. Como podem ficar tão calmos? Perguntei. E se invadirem isso aqui e nos prenderem a todos? Eles me olharam pacientes, e então Padre Sanches disse, não confunda calma com despreocupação. Nossa fisionomia tranquila é uma medida de como estamos bem ligados na energia.
Nos mantemos ligados porque é o melhor que temos a fazer, apesar das circunstâncias. Você compreende isso, não? Sim, respondi, claro. Acho que estou com dificuldades para me manter ligado. Os dois sorriram. Se manter ligado, disse o padre Carl, vai ficar mais fácil quando você esclarecer quem é. Padre Sanches se levantou e saiu avisando que ia lavar os pratos. Olhei para o padre Carl. Tudo bem, falei. Como vou esclarecer quem sou? Padre Sanches me disse, ele respondeu, que você já compreendeu os dramas de controle de seus pais. Certo, os dois eram interrogadores e isso me tornou distante. Tudo bem, agora você tem de olhar além da disputa por energia que existia em sua família e buscar o verdadeiro motivo pelo qual estava ali. Olhei-o sem entender nada. O processo para descobrir sua verdadeira identidade espiritual envolve ver toda a sua vida como uma longa história, tentando encontrar um significado superior. Comece se fazendo a pergunta: por que nasci daquela determinada família? Qual teria sido o propósito disso? Não sei, respondi. Seu pai era um interrogador? Que mais era? Quer dizer como era a vida dele? Pensei por um momento e disse. Meu pai acredita mesmo em gozar a vida, viver com integridade, mas tirando o máximo que a vida pode lhe oferecer. Você sabe, viver o mais intensamente possível. Conseguiu fazer isso? Até certo ponto, sim, mas de algum modo parece que sempre tem uma maré de azar no momento em que acha que está prestes a gozar mais a vida. Padre Carl estreitou os olhos em contemplação. Ele acredita que a vida é feita para diversão e alegria, mas ainda não conseguiu isso exatamente? Já pensou por quê? Não muito. Sempre achei que ele não tinha sorte. Não será talvez que ainda não tenha descoberto a maneira de fazer isso? Talvez. E sua mãe? Ela já morreu. Você consegue ver o que ela representou à vida dela? Sim, a vida dela era a religião dela, defendia princípios cristãos. Como? Acreditava no trabalho comunitário e em seguir as leis de Deus. Ela seguiu as leis de Deus? Ao pé da letra, pelo menos até onde a igreja dela ensinou. Conseguia convencer seu pai a fazer o mesmo? Eu ri. Na verdade, não. Minha mãe queria que ele fosse à igreja todas as semanas e se envolvesse nos programas comunitários. Mas, como lhe disse, ele tinha um espírito mais livre. Então, onde isso deixa você? Olhei para ele. Nunca pensei nisso. Os dois não queriam sua aliança? Não era por isso que interrogavam, para se certificarem de que você não ficava do lado dos valores do outro? Os dois não queriam que você pensasse que o caminho deles era o melhor? Tem razão. Como reagia você? Simplesmente tentava não tomar uma posição, eu acho. Os dois o controlavam para que você estivesse à altura dos pontos de vista deles, e você, incapaz de agradar aos dois, tornou-se distante. É mais ou menos isso. O que aconteceu com sua mãe? Ele perguntou. Ela contraiu o mal de Parkinson e morreu, depois de ficar doente por um longo tempo. Ela se manteve fiel à sua fé? Totalmente, respondi, até o fim. Então, que sentido ela transmitiu a você? Como? Você está buscando o sentido que a vida tem para você, motivo pela qual nasceu dela, porque estava ali para aprender. Todo ser humano, quer tenha consciência disso ou não, ilustra com sua vida a maneira como acha que um ser humano deve viver. Você tem de tentar descobrir o que ela lhe ensinou e, ao mesmo tempo, o que na vida dela poderia ter sido melhor. Saber o que você teria mudado na vida de sua mãe faz parte do que você próprio está trabalhando. Por que só parte? Porque saber como teria melhorado a vida de seu pai é a outra parte. Eu continuava confuso. Ele pôs a mão em meu ombro. Não somos apenas criação física de nossos pais. Somos também criação espiritual. Você nasceu dessas duas pessoas e as vidas delas tiveram um efeito irrevogável sobre quem você é. Para descobrir o seu verdadeiro eu, você tem de admitir que o verdadeiro você começou numa posição entre as verdades deles. Por isso nasceu ali, para adotar uma perspectiva mais alta sobre o que eles defendiam. Seu caminho é descobrir uma verdade que seja uma síntese mais desenvolvida do que as pessoas acreditavam. Balancei a cabeça. E a gente vai continuar amanhã, porque isso aqui é muito interessante, gente. Pensa um pouquinho na tua família agora. Pensa nisso.